Cristão pode ganhar dinheiro sem culpa, conciliando sucesso e fé? Se você já teve medo de desejar uma vida financeira melhor por achar que isso não agrada a Deus, eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia, ela não condena a prosperidade, mas sim o mau uso do dinheiro. Então, hoje nós vamos esclarecer de uma forma, de uma vez por todas, como você pode conciliar fé e sucesso financeiro sem uma culpa. Mas antes da gente continuar, já deixa o seu like aqui e se inscreva no canal. Aqui você encontra conteúdos que te ajudam a crescer espiritualmente e viver o seu chamado com sabedoria. Então vamos lá. Por que tantos cristãos sentem culpa ao falar de dinheiro? Muitas vezes crescemos ouvindo frases como dinheiro é a raiz de todo o mal, ou é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E isso cria um bloqueio na nossa mente. Sem perceber, muitos cristãos associam riqueza a algo negativo e se sentem até culpados por desejar uma vida financeira estável. Mas será que essa visão está realmente alinhada com o que a Bíblia ensina? Vamos analisar algumas razões por trás dessa culpa. Então vamos lá, olha só. Número 1, a má interpretação das Escrituras. Muitas pessoas, elas acreditam que ser cristão significa abrir mão de um conforto financeiro. Elas ouvem assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e entendem como ter dinheiro é errado. Mas olha, pensa comigo. Você já viu alguém que trabalha duro, paga suas contas e ainda ajuda outras pessoas? Será que essa pessoa ela está errada por querer uma vida melhor para a família? O problema nunca foi o dinheiro, mas o que colocamos acima de Deus. Então, se o dinheiro se torna uma obsessão, ou se torna um ídolo, ali é um problema. Em 1 Timóteo 6,10, a Bíblia diz assim, olha, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas isso não significa que o dinheiro, ele em si, ele seja ruim. Mas quando o usamos de uma forma sábia, ele se torna uma bênção. Então, um exemplo disso é a história do jovem rico em Mateus 16 ao 22, que não conseguiu abrir mão das suas riquezas porque elas eram o seu verdadeiro senhor. Mas agora vamos ao ponto 2. Uma influência cultural religiosa. Se você cresceu em uma família cristã tradicional, provavelmente já ouviu que bom mesmo é viver com o básico, ou que cristão verdadeiro não liga para o dinheiro. Mas aí vem um paradoxo: a igreja precisa de recursos para funcionar. Missionários precisam de sustento para evangelizar. E as famílias precisam de dinheiro para viver dignamente. Então, por que esse tabu? Talvez você já tenha passado por isso. Um dia você quis investir em um curso, abrir um negócio ou trocar de carro e sentiu um peso na consciência como se estivesse buscando algo errado. Isso acontece porque por anos ouvimos que riqueza é sinal de desvio espiritual, quando na verdade a Bíblia ensina que prosperidade bem administrada é um reflexo da bênção de Deus. Esse desvio gera uma mentalidade de escassez e faz com que muitos se sintam assim que buscar o crescimento financeiro é errado. Mas a Bíblia nunca diz que a pobreza é uma virtude. Pelo contrário, Provérbios 10:22 afirma que a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores a ela. Deus quer a nossa prosperidade, mas com equilíbrio e, se possível, em todas as áreas da nossa vida. Então vamos ao ponto 3. Olha lá. Medo de se afastar de Deus. Imagine que você está em um culto e alguém diz: cuidado para o dinheiro não te afastar de Deus. E a frase está correta. Mas pense na realidade. O que afasta alguém de Deus não é o dinheiro, mas a falta de comunhão com Ele. Então, quantas pessoas de classe média ou baixa também se afastam de Deus porque estão presas a problemas financeiros e não conseguem ver uma saída? Pense em um empresário cristão que usa sua riqueza
para sustentar missionários e ajudar igrejas. Ele está errado por ser próspero? Claro que não! O que precisamos é aprender a colocar Deus acima de tudo e usar o dinheiro como um recurso para cumprir propósitos. Embora seja verdade que a riqueza pode ser uma armadilha para aqueles que não têm o coração, no lugar certo, o problema não está no dinheiro, mas sim em como ele é usado. A prosperidade pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar os necessitados, sustentar a obra de Deus e proporcionar uma vida digna para a família. Então agora vamos no ponto 4. Olha lá. Exemplos de cristãos ricos na Bíblia. Se a riqueza fosse algo condenado por Deus, ele não teria abençoado tantos servos fiéis com prosperidade. Abraão foi riquíssimo em gado, ouro, prata. Jó perdeu tudo, mas depois foi restaurado com ainda mais bens. Salomão recebeu sabedoria e riquezas como uma bênção de Deus. No Novo Testamento, vemos pessoas como José de Arimateia, um homem rico que financiou o sepultamento de Jesus. Zaqueu, quando ele se converteu, ele usou a sua riqueza para ajudar os pobres. Então, se você sente culpa ao falar de dinheiro, eu quero que você reflita. Será que essa culpa vem realmente de um princípio bíblico ou de crenças limitantes que você aprendeu ao longo da vida? Deus não deseja que você viva em escassez, mas que aprenda a administrar bem o que Ele confia a você, sendo um mordomo fiel dos recursos que a gente recebe dele. O que a Bíblia realmente ensina sobre dinheiro e prosperidade? Vamos ver? A verdade é que a Bíblia ela fala muito sobre dinheiro. Yes! Jesus usou várias parábolas para ensinar sobre administração financeira, mordomia e prosperidade. Vamos ver alguns princípios fundamentais e o que as escrituras dizem sobre isso. Vamos lá! Deus é o dono de tudo e nos chama para sermos bons administradores. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele vivem. Salmos 24:1. Tudo o que temos pertence a Deus. Ele nos confia recursos para administrar com sabedoria. Em Lucas 16:10, Jesus ensina assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Ou seja, a forma como lidamos com as nossas finanças hoje determina se estamos prontos para receber mais. Vamos lá, olha só. O trabalho é uma ferramenta de provisão e propósito. Então, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 10:4. O trabalho, ele não é apenas um meio de sobrevivência, mas uma maneira de cumprir nosso propósito e glorificar a Deus. Colossenses 3:23, ele reforça: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, se você é um empreendedor cristão, pode ver seu negócio como uma forma de servir as pessoas com honestidade, com excelência e glorificando a Deus em todo esse processo. Se você trabalha para uma empresa, pode se destacar pelo seu compromisso e ética. Olha só que lindo. Vamos aqui a um outro ponto. Generosidade e responsabilidade, elas caminham ali juntas. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios. A prosperidade bíblica, ela não é apenas para acumular riquezas, mas sobre como usamos aquilo que temos para abençoar outras pessoas. Em Provérbios 11:25 fala assim: a alma generosa ela prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quando aprendemos a administrar bem nossos recursos e a ser generosos, nós criamos um ciclo de provisão e bênçãos. Vamos agora a um outro ponto. O dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus. Yes! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um
e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Isso mesmo. Aqui Jesus não está dizendo que ter dinheiro é errado, mas que o perigo está em torná-lo nosso Senhor. Quando colocamos a riqueza acima da nossa fé, nós corremos o risco de perder o foco do propósito de Deus. Então vamos lá agora, olha só. Vamos falar também sobre planejamento financeiro. É um princípio bíblico. Yes! O prudente vê o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente, ele segue adiante e vai ali e sofre as consequências. Está em Provérbios. Ter um planejamento financeiro não é falta de fé, mas sim um ato de responsabilidade. A Bíblia nos ensina a gente a evitar essas dívidas desnecessárias e a sermos mais, prudentes. Em Provérbios 21:5, ele fala assim: os planos bem elaborados levam uma fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Deus deseja que sejamos sábios no uso dos recursos que Ele nos dá. Quando entendemos esses princípios e aplicamos isso na nossa vida, nós passamos a enxergar o dinheiro de uma forma correta, como um recurso que pode ser usado para glorificar a Deus, abençoar a nossa família e ajudar também outras pessoas. Como prosperar financeiramente sem comprometer a sua fé? Prosperar financeiramente sem comprometer a sua fé exige uma mudança de mentalidade e você aplicar princípios bíblicos sólidos. Muitos cristãos acreditam que o dinheiro pode afastá-los de Deus, mas a verdade é que ele pode ser uma ferramenta poderosa para cumprir propósitos maiores quando administrados com sabedoria. Presta atenção agora nesses 4 pontos que eu vou falar. Número 1, alinhe seus objetivos financeiros com a sua fé. Antes de buscar prosperidade, pergunte-se: por que eu quero crescer financeiramente? Se a sua motivação é apenas status, poder ou uma segurança material, talvez seja a hora de você reajustar o seu foco. Mas se o seu desejo é cuidar bem da sua família, contribuir mais para o reino e viver sem dívidas, então você está no caminho certo. Em Mateus 6:33, Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que, quando colocamos Deus no centro, Ele nos capacita e nos abençoa com os recursos necessários para viver com propósito. E vamos lá agora, no ponto 2. Ter uma vida financeira organizada e intencional. Então, Deus nos chama para sermos bons administradores e isso inclui planejamento financeiro. Muitas pessoas vivem no ciclo da escassez porque elas não organizam suas finanças e acabam se afundando em dívidas que são desnecessárias. Em Provérbios 21:5 ele fala assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, crie um orçamento, evite gastos impulsivos e busque investimentos que são inteligentes. Ter uma reserva financeira não significa falta de fé, mas sim prudência e responsabilidade. Vamos aqui a um outro ponto, olha só. Pratique a gratidão e a generosidade. A melhor forma de manter o coração alinhado é sendo generoso. Quando compartilhamos o que temos, demonstramos confiança em Deus e nós criamos um ciclo de provisão. Em 2 Coríntios 9, do 6 ao 7, a Bíblia nos ensina que quem semeia com fartura também colherá com fartura. Isso significa que, ao invés de retermos o que temos com medo do futuro, devemos confiar em Deus e usar nossos recursos para abençoar outras pessoas. Já reparou como pessoas generosas sempre têm o suficiente? A Bíblia nos ensina que aquele que compartilha recebe ainda mais. Quando você entrega parte do que tem, através de dízimos, ofertas, ou ajudando alguém em necessidade, você está colocando a sua fé em ação e confiando que Deus suprirá suas necessidades. O ponto 4. Trabalhe com excelência e propósito. O trabalho é um presente de Deus, é uma forma de expressarmos
a nossa vida, o nosso propósito. Colossenses 3:23 fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Se você deseja prosperar, busque trabalhar com dedicação, com ética, com excelência. Não veja o seu trabalho apenas como uma fonte de dinheiro, mas como uma missão para glorificar a Deus e impactar as vidas. Então, olha só, se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para transformar sua vida sobre dinheiro e fé. Então agora eu quero te ajudar ainda mais nessa jornada. Deus deseja que você prospere de maneira sábia e equilibrada. E para isso, eu preparei um material especial para você. Baixe agora gratuitamente o e-book 7 princípios bíblicos para construir uma vida financeira estável e próspera. E descubra como alinhar a sua vida financeira com os ensinamentos da Bíblia. Esse material foi criado para te dar clareza sobre como administrar seus recursos sem culpa, superar crenças limitantes e usar suas finanças como um instrumento de bênção. O link está na descrição. Então, não perca essa oportunidade. E me conta aqui nos comentários, qual foi o maior aprendizado desse vídeo para você? É importante escrever. Quando nós escrevemos, a nossa mente, ela lembra também, aquilo faz parte de um processo de realmente aprender. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima!